7, e ele mostra que a estrutura aqui, o conjunto aqui, ele está falando justamente desse processo de expiação. E ele torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Uma vez que ele morreu, em relação acabou. à expiação de pecados. Isso. Ele vai falar que o sangue de Yeshua, ele tem um valor expiatório permanente. Vamos ler? Vamos. Hebreus 8, eu falei os dois últimos versículos, falando meio de memória, mas não deve estar muito longe disso. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, está falando da nova aliança. Sim. Torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então parece que o autor aos Hebreus, lendo o texto de Jeremias 31, ele cita Jeremias 31 ipsis literis, eis que vem dias que farei uma nova aliança, ele até fala com a casa de Israel, com a casa de Judá, não sei o que lá, e aí ele cita lá vários tópicos, aquilo que o senhor falou lá da Torá dentro do coração do homem, não sei o que, e depois ele fala assim, olha, quando ele fala nova aliança, é porque a outra ficou velha. Se uma é nova, a outra é velha. Então, esse conceito de Novo Testamento e Velho Testamento não é dos pais da igreja. É da Bíblia. Então, nova aliança, velha aliança. E aí ele diz assim, aquilo que é velho, ou nessa versão que eu estou lendo aqui, é antiquado. Aquilo que é antiquado e envelhecido é porque vai desaparecer. Então se entende que a nova aliança ela desapareceu totalmente. Não, toda a estrutura, né? A velha, toda a nova estrutura não. da A velha velha aliança que envolve toda a Bíblia, tudo que é contido dentro da Bíblia hebraica. Esse é o entendimento? Seria? Então, eu queria saber o seu entendimento, porque é o que a Bíblia diz aqui, né? A Bíblia diz assim, Sim. quando fala nova aliança é porque a outra ficou velha. Não. E se ficou velha, vai desaparecer. Então, como você interpreta isso? O livro de Hebreus, aqui a partir do capítulo 7, ele começa a falar da questão do Melquisedeque. Tá fora do microfone. Tá fora? Isso. Som. Vamos lá. Melhorou aqui, né? Ele está falando de Melquisedeque, ele começa a falar do sacerdócio. Isso. Aí ele desenvolve o capítulo 7, desenvolve o capítulo 8, aí chega no capítulo 9, ele começa a falar do período de Yom Kippur, que é justamente o ritual que vai ser feito de expiação dos pecados da nação. E ele vai falar que o sangue de Yeshua é superior a esse sangue. Então você percebe que o capítulo 9 ele vai praticamente complementar o capítulo 8 e o capítulo 7, e ele mostra que a estrutura aqui, o conjunto aqui, ele está falando justamente desse processo de expiação. E ele torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Uma vez que ele morreu, em relação acabou. à expiação de pecados. Isso. Ele vai falar que o sangue de Yeshua, ele tem um valor expiatório permanente. Que não tem necessidade de fazer de novo. Exatamente. Isso. Então, Logo quando ele torna obsoleto todo o sistema sacrificial judaico. o sistema sacrificial relacionado com a capará, com a expiação. O texto E também que o sistema sacrificial sempre tem a ver com isso. Porque né? quando a gente fala da lei, tornou obsoleto a velha aliança. Parece que a gente está falando que ele tornou obsoleto toda a Torá. Aí, tu pega o livro de Romanos, você vai ver Paulo, citando a Torá em diversos momentos, em diversos capítulos. Seria meio incoerente. Inclusive chamando de Ministério da Morte. Sim. Porque a lei ela tem o seu propósito, ela tem o seu objetivo, e ela alcançou o seu objetivo. Então, Teres, mas deixa eu falar um pouquinho agora. Você está em que época da sua vida? Você ainda segue a lei? Ou você está, como o pastor César e a Bíblia falou, no Berit Hadashah? E voltando àquela pergunta que é importante, eu perguntei para você se você guarda o sábado. Eu tenho muita dificuldade com isso, independente de você ser judeu ou não, porque, primeiro, o sábado foi dado para os judeus porque eles foram escravos no Egito. Você foi escravo no Egito? A gente vive um certo Egito. Não, seja objetivo. Você foi escravo na terra de Mitzrayim? O judeu que observa o Shabat hoje, ele observa como se ele estivesse no Egito naquela época. Inclusive, no Pessa, o cerimonial de Pessa é justamente para lembrar justamente esse momento de escravidão. E o judeu que observa o Pessa, ele se coloca como se ele tivesse sido o escravo naquela época. Todo o conceito, o pastor Marcelo, de herança, todo o conceito de herança,
A Bíblia fala que nós recebemos essa herança por meio de Yeshua. Todo o conceito, a ideia aqui do debate ou da conversa é dialogar o entendimento. O entendimento judaico dessa herança recebida, por exemplo, quando você tem uma propriedade e um terreno e você vai transferir essa propriedade para alguém, você cria lá um documento, um contrato, coloca no nome da pessoa e transfere. Essa pessoa que recebe essa propriedade por meio desse documento é vista como um novo proprietário. O conceito de morachá, de herança, no pensamento judaico, quando falamos por exemplo, quando Paulo fala, se nós somos filhos filhos da fé, se somos da fé, somos filhos de Abraão. Esse conceito de paternidade ligado à herança não nos coloca como um novo proprietário da herança. Entendeu? A visão judaica... A minha pergunta... Eu estou te mostrando que não existe essa ruptura. Eu sei que o seu diálogo, né, a sua fala, ela tem a ideia de traz uma abordagem onde cria uma ruptura, aonde Yeshua ele viesse implantar uma visão religiosa inaugural, uma religião diferente, uma Torá diferente, anulando toda a estrutura antiga. Nós, de uma linha judaica messiânica, não entendemos que o Novo Testamento ele vem com essa proposta.